Meus amigos, esse anime tá ficando cada vez mais bizarro, misterioso e interessante, porque todas as crianças estão começando a querer ter relações um pouquinho mais picantes, ao mesmo tempo que nós conhecemos os bebês, de onde essas crianças nascem, ou até mesmo de onde os comedores de homens nascem. E claro que você ficará muito interessado aqui nas teorias que eu vou trazer sobre a relação das crianças com os comedores de homens e como eles possuem os mesmos poderes das crianças e até mesmo as suas próprias relações. Fica aqui comigo nesse vídeo até o final para você conferir tudinho que rolou nesse episódio ao mesmo tempo que a gente elabora junto algumas teorias bizarras. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Tengoku Daimakyo. Galera, eu posso dizer pra vocês que esse é o anime mais bizarro, mais misterioso junto com Oshinoko. Pra mim, estão sendo um dos melhores. Eu tô empolgado a cada episódio e eu fico curioso a cada episódio. Me comenta aí embaixo se vocês não ficam dessa forma, enquanto eu vou agradecer aqui pra todo mundo que tá deixando aquele famoso like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal. Não se esqueça de sempre comentar aí embaixo o que vocês estão achando e quais as suas teorias, porque vamos começar esse vídeo da melhor maneira possível, com a luta entre aquele comedor de homem peixe, que parece ter sido criado dos desenhos do Kona, que é uma das crianças que estão dentro daquele cubículo, daquela redoma, daquele local, e enquanto os poderes daquele peixe se baseiam basicamente nos poderes da Cucu, que é aquela menina meio sapo que nós temos ali dentro daquela redoma. Quero saber se vocês notaram todas essas coisas, porque parece que eles têm um certo tipo de relação. E vamos lá, galera. O nosso episódio vai começar com aquela batalha contra aquele peixe. O Maru e a Kiruko, eles vão encontrar ali um pouco de dificuldade, porque eles não têm como lidar com aquele peixe fora d'água. Por isso, eles precisam trazer ele pra dentro do navio, em terra firme, vamos colocar assim, porque lá no navio não tem água, e com isso eles conseguiriam elaborar um plano para acabar com aquele peixe. E bom, gente, aquele peixe vai pegando as suas mãos, usando a sucção ali de suas mãos junto com a água para grudar nas coisas. E ficando em terra firme, aquela água seria esgotada porque ele não estaria dentro do seu ambiente, e assim eles poderiam vencer ele. É claro que os caras ali não queriam ajudar muito bem, principalmente porque tinha bastante droga lá embaixo, que faz parte de uma de suas mercadorias, e a Kiruko, muito inteligente, já sacando tudo isso, ela vai levar o peixe lá pra baixo junto com o Maru, para que o Maru derrote ali o peixe no ambiente dele, já que ela atirou com a sua arma de raio, mas não surtiu efeitos naquele peixe. Acredito que por conta da água. Bom, de toda forma eles vão levar o peixe lá pra baixo, e o peixe, conforme ele vai andando, ele vai passando ali na maconha, né, que é uma planta e tal, e vai sugando ali a sua água. E conforme vai sugando a sua água, o bicho, além de ficar doidão por ser a maconha, ele também acaba secando, e a Kiruko vence ele de fato ali, só depois utilizando o golpe do Maru, o toque do Maru, né, pra acabar com o bichão, e eles conseguem chegar com o navio depois em terra firme, porque depois eles vão procurar por aquele símbolo de pássaro, e aí os caras falam que tem um símbolo lá mais pra frente e tudo mais, mas é só uma loja de departamento antiga e totalmente destruída, que é onde eles vão dormir, e é ali que tinha o símbolo do pássaro, que nem parecia o símbolo do pássaro. Eles encontram algumas comidas e tal, e ali se encerra a nossa parte de Maru e Kiruko, porque o episódio vai ser mais focado ali nas crianças. E o que vai acontecer? A Cucu, ela vai mostrar pra Tóquio onde ficam os bebês. E eu gostaria que vocês notassem um negócio. Parece que a Tóquio, até o momento, eu acredito que ela tenha o poder da invisibilidade. Por que eu digo isso? Porque as câmeras parecem não pegar os seus movimentos quando ela estava subindo com a Cucu naquele negócio de ar-condicionado, ou seja, o local das ventilações. E outro detalhe acerca disso é que os adultos todos, eles têm uma sala de segurança onde eles observam cada comportamento das crianças e analisam cada comportamento daqueles, principalmente do Taka, que fica lá se colocando sempre em perigo, mas ele parece ser muito forte, resistente. As duas meninas que ficam sempre se beijando, e quanto mais o tempo passa, mais elas se beijam por mais tempo ainda, adquirindo ali um certo prazer no beijo.
E a Tóquio e a Cucu vão direto para onde tem aqueles famosos bebês. E reparem bem, mas reparem bem em cada cena desse anime, porque parece que vai ser importante. Porque é o seguinte, enquanto elas estão indo lá se dirigindo para a sala dos bebês, aquele menino que estava meio doente, ele começa a piorar o seu quadro de saúde, começa a ficar cada vez pior. Parece que aqueles trecos no braço dele começam a aumentar cada vez mais. E além disso, a gente ainda tem o cabecinha de cogumelo pensando na Mimihime a todo momento, que é aquele menino que tem o cabelo cinza. Porque ele viu aquela foto pelada dele, e aí começam a atiçar alguns sentimentos dele, que são aqueles sentimentos carnais que todo ser humano tem. E é aí então que nós voltamos ali pra cena da Tóquio junto com a Cucu, e elas conseguem entrar na sala onde tem os bebês. E os bebês são uns monstros, como se fossem basicamente os Hirukos, ou seja, os comedores de homens. Mas eu queria que vocês reparassem no seguinte: vocês perceberam que cada bichinho daquele tem uma imagem de um humano ali na sala, analisando como se fosse um corpo de um humano. E aí eu comecei a pensar se aqueles comedores de homens ou aqueles bebês têm relação direta com cada criança e suas habilidades, ou se até então eles são filhos dessas crianças, mas não filhos feitos das crianças, porque ninguém tá parindo ninguém ali aparentemente, mas sim filhos da imaginação dessas crianças. Vocês se lembram que aquele Conan, todos os desenhos que ele cria parecem criar ali crianças ou outros seres e esse tipo de coisa? Então eu acredito que os comedores de homens, eles têm as habilidades das crianças superdotadas, como a própria Cucu. Porque se a gente perceber o jeito que ela conseguiu pular e até mesmo o seu modo de andar ali na parede, se você perceber bem no som, é o mesmo som que aquele peixe que estava correndo atrás do Maru e da Kiruko no começo do episódio. Então isso foi bem estranho, e ainda mais quando o Conan deu o desenho de peixe para Cucu. Vocês se lembram disso? Isso é muito interessante. E o que traz mais coisas interessantes é que aquele bebê, ele parece ter pegado um apego para Tóquio, como se ele fosse um bebê dela, não que nasceu dela, mas que fosse dela, porque todos os desenhos que o Conan dá para ela, provavelmente na imaginação dela, ela acaba criando aqueles bichos, e aqueles bichos nascem diretamente daquela incubadora. E não tem só relação nisso, como também nos seus próprios, entre aspas, poderes ou super habilidades, porque a gente vê que tem um corpo humano ali sendo analisado, mas a gente vê um corpo humano de verdade, enquanto dentro da incubadora tem um bebê. Parece que tem uma relação das crianças com esses seres que estão ali. Só que aí, enquanto elas estão olhando lá o bebê sem cara, esse bagulho meio bizarro, simplesmente toca ali o negócio falando, ó, tem intruso, tem intruso, tem intruso. E aí o que vai acontecer? Eles não vão encontrar os intrusos, e parece que a Tóquio possui o poder da invisibilidade. Assim como a câmera não conseguiu ver ela, ou porque ela chegou a olhar no momento errado ou algo desse tipo, que eu acredito que não seja, porque parece que ela se move a cada movimento de cada pessoa ali que está naquele local, parece pra mim que a Tóquio tem um tipo de poder de invisibilidade, podendo ficar invisível em alguns momentos sem mesmo que ela perceba. Pelo menos invisível para as câmeras ou invisível para algumas pessoas. É isso apenas que eu acredito até o momento. Porque aí elas vão acabar tomando um susto, a Tóquio vai ficar com medo, os caras vão tentar entrar ali na sala, não vão acabar entrando, ela se finge aí de estátua, ninguém pega ela, e aí ela consegue fugir junto com a Cucu, mas deixa a marca do seu pé naquela incubadora. Então provavelmente nos próximos episódios vão descobrir que a Tóquio chegou naquele local, principalmente porque ela dá um chute ali sem querer na parede e deixa a marca do seu tênis, e parece que só ela usa aquele tipo de tênis. Bom, depois de ver os bebês bizarros e esse tipo de coisa, vamos para a próxima parte dessas crianças, porque a Mimihime vai ser chamada por aquele garoto de cabelo cinza, e ele vai começar a perguntar pra ela se ela mandou foto pra ele, alguma coisa assim, mas ela não mandou nada. E isso foi muito estranho, parece que alguém mandou, mas não foi a própria Mimihime. E isso é bem estranho, porque eu já tava suspeitando dela, mas agora não parece fazer tanto sentido, a não ser que ela esteja fingindo. Porque além dele falar das fotos e tudo, ele começa a falar das vontades carnais dele, vontade de lamber, vontade de beijar, vontade de tocar, esse tipo de coisa, e ela não entende, porque ela pensa assim, poxa, você tá pensando que eu sou tipo um animal, né, pra você fazer carinho, pra você me lamber, sei lá, você quer, pensando que eu sou comida, você vai me comer e tal. E a Tóquio vendo isso, parece que ela cria uns certos ciúmes da situação entre os dois, porque ela é amiga da Mimihime, mas eu acho que ela espera que alguma coisa
desse tipo, assim como aconteceu com a Mimihime e ela viu aquelas crianças se beijando, aconteça com ela também, porque dentro da sua própria mente ativa-se aquela curiosidade de saber o que é aquilo e de sentir aquilo. Então ela sai correndo, só que quando ela sai correndo, ela vai conversar com o Tarao, que é aquele menino que tava bem doente, ele começa a piorar ali a situação, ela segura lá na mão dele e tal, e ele tenta forçar um beijo. Eu não sei se eles chegaram a tocar os lábios, parece que tocaram, mas ao mesmo tempo parece que não tocaram, eu não sei dizer exatamente, mas pra mim não tocaram. Só que a Tóquio acaba correndo e fica sem graça, porque aquilo foi um ato forçado, não foi algo que ela queria dele, principalmente porque ela o vê como amigo e a gente já percebeu que aquele garoto gosta dela. Ela sai chorando, o Conan vai ver ela, conversa com ela e diz que se apaixonar é normal, que isso um dia vai acontecer e tudo mais, e aí ela se revela dizendo assim, poxa, eu queria que fosse com você, se acontecer alguma coisa de me tocar assim, queria que fosse com você. E aí o Conan fala, eu também queria que fosse você. E aí praticamente tá lá o chip dos dois, né? Bom, de toda forma, eles não fazem nada naquele momento e a Tóquio fica toda feliz, como toda e qualquer pessoa que tem os seus sentimentos correspondidos, né? Então ela vai lá, fica toda feliz, morde o travesseiro, gira de um lado, gira de outro, só que o Tarao começa a passar mal. E nisso que ele começa a passar mal, ela vai lá correndo até ele, porque só ela foi avisada por conta dos robôs, só que o Tarao segura na mão dela e fala, você tem que fugir, pede desculpa, claro, né? E fala, você tem que fugir daqui. E aí, tipo, acaba o episódio e a gente fica, por quê? Por quê? E ali terminou, gente. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Esse anime tá muito interessante, tá muito misterioso. E eu quero saber o que vocês acharam da minha teoria acerca da Cuckoo e a relação dela com aquele peixe e aqueles poderes. Será que aquele Hiruko, ou comedor de homens, como você preferir chamar, que estão nas paredes ali da Tóquio, eles vão aparecer mais vezes ainda na história? Ou será que aquele rapaz cria algum outro tipo de coisa? Porque é bem interessante, visto que a diretora também no episódio, quase esqueci de mencionar, ela estava conversando com um objeto que parece ser um robô que comanda todo aquele local. É como se fosse o corpo daquele robô e ela pode sentir umas cócegas em um lugar, em outro, e pode detectar onde estão as crianças ou então quem era o intruso que estava escondido. É bem estranho porque aquele ser parece ter uns cabos ali, ele parece ter uma conexão com aquele local e pra mim dá uma sensação de uma placa-mãe, basicamente falando, sabe? Ela controla todos os circuitos, ela controla tudo que acontece naquele local, é como se fosse o corpo dela inteiro aquele local. E aquelas pessoas lá dentro são os seus ou prisioneiros ou os seus próprios criadores, como aquela própria diretora, que vive entrando ali naquela incubadora segundo a própria Cuckoo, junto até com alguns outros adultos que eles nem conhecem. Então as coisas começam a ficar muito interessantes, ainda não consigo ter ideia do que é aquele negócio, ou como os Hirukos são formados, mas com certeza eles têm ligações com essas crianças, ou talvez eles passem de alguma forma os poderes para essas crianças, né, em seu nascimento, ou isso funciona de forma contrária. E o que eu quero dizer com forma contrária é que às vezes os Hirukos, os comedores de homens, são os experimentos falhos, enquanto as crianças são os experimentos, entre aspas, perfeitos, embora aquela doença conseguiu atingir o Tarao e também aquela outra garota que era guarda-costas do Maru. Então, cara, as coisas estão bem interessantes. Gostaria de saber a teoria de vocês, o comentário, e te aguardo no próximo vídeo, beleza? Mano, o Joe tá vazando, um beijo no coração, até uma próxima, fui, valeu!